Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui nossa live maravilhosa sobre o momento certo, aquilo que ninguém te conta sobre engravidar. E aí você pensa o seguinte: nossa, por que meu médico não me conta esse detalhe? Gente, eles não sabem, a maioria não sabe. Eu encontrei com um médico em um congresso e ele e a esposa dele estavam tentando engravidar. E aí, eles que já estavam tentando engravidar há 4 anos. E aí eu perguntei para eles se eles conheciam o método natural da ovulação. Eles que sim, o método Billings, né? E eu perguntei para ele o que é o método natural, né? O método Billings, que foi um médico que criou. E aí ele gaguejou e disse que não se lembrava. Um médico, gente. Geralmente, eu acho que não é que eles omitem essa informação de vocês, na verdade, a maioria desconhece essa informação, tá bom? E aí, olha só, o que seria... Então, vou aproveitar que vocês já entraram aqui, olha só. Eu sou Eliane Alves, eu sou especialista em fertilidade, tenho um livro publicado já, um livro chamado Do Sonho e Maternidade, né? Se vocês quiserem conhecer, onde eu conto a minha história, né? De como eu alcancei a maternidade depois de 5 anos tentando engravidar. Foram 5 longos anos tentando engravidar do meu primeiro filho, Rafael, tendo endometriose, tá, gente? Tendo endometriose e ovário policístico, engravidei do meu filho após 5 anos, conto nesse livro. E em apenas 3 meses eu engravidei da minha segunda filha, aplicando o método Despertar da Fertilidade. Tá, minha filha, eu engravidei dela tendo endometriose, ovário policístico, gente, em apenas 3 meses, aplicando tudo que eu aprendi ao longo dos 5 anos. Foram muitos anos de estudo, tá? Onde eu e meu marido estudamos muito para poder descobrir, né, por que eu não consegui engravidar, para conseguir descobrir o que estava afetando a minha fertilidade e como melhorar a minha fertilidade. Vocês sabiam, gente, que é possível melhorar a sua fertilidade? É verdade. De que forma, gente? O nosso corpo vai afetar diretamente o que a gente sente, o que a gente come, vai afetar diretamente os nossos hormônios, que vai afetar diretamente os nossos ovários, tá? E o homem também, tá, gente? Não somente a mulher, porque quando se fala em engravidar, olha-se apenas para a mulher, mas não é. A mulher e o homem, cada um entra com 50%, né? A mulher com 50% e o homem com 50%. Então, o estilo de vida do homem também influencia muito. Algumas seguidoras minhas, né, comentam comigo no particular. Eliane, estou tentando engravidar há algum tempo, já tentei de tudo, tenho um estilo de vida fértil, mas meu marido não fez uma mudança quanto ao estilo de vida dele. Isso influencia. Marido bebe, marido fuma, marido come muito comidas industrializadas, comidas enlatadas, não cuida da saúde, isso vai influenciar, tá? Mas uma boa notícia para vocês, tá? O homem, ele produz espermatozoides diariamente. Então, se o homem ficar em uma dieta por 3 meses, ou assim que ele começa a mudar o estilo de vida dele, ele já começa a ter essa mudança nos espermatozoides dele imediatamente, né? Não é como a mulher, ela nasce com os óvulos dela, já nasce com os óvulos de toda a vida, né? E aí ela vai liberando um por mês ao longo da sua vida. O homem não, o homem ele produz diariamente os espermatozoides. Então, se o homem muda o estilo de vida fértil dele, ele já consegue ter resultados imediatos. Demora algumas semanas, mas é muito mais rápido do que no caso da mulher, tá bom? E o que acontece? A mulher e o homem, eles precisam pensar iguais, né? E tentar buscar o mesmo objetivo, né? Se os dois querem engravidar, os dois têm que buscar um estilo de vida fértil. Até eu tenho um método Despertar da Fertilidade, onde eu dou orientações para os dois, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E no meu livro eu conto sobre isso, que é necessário que o homem também apoie muito a mulher, porque não é fácil essa fase. Vocês que estão aí tentantes sabem disso, sabem que muitas vezes é uma jornada solitária, porque a gente não quer contar para ninguém, a gente não quer ouvir, né, todos os dias alguém perguntando se já engravidou. E principalmente, a gente não quer ser tomada como coitada, né? Nossa, coitada, não engravidou ainda.
né? Quantas aí já foram chamadas para ser madrinhas de várias crianças, né? As pessoas falam, chama para ser madrinha, ela não tem filho. Eu passei por isso, gente. Tem um monte de afilhados, graças a Deus, tem muitos afilhados. Mas muitas vezes a gente acaba não contando para ninguém justamente por não querer essa cobrança da sociedade, não querer que isso nos afete. Mas, né, acaba que as pessoas cobram e muito pior do que isso, gente. Não somente as pessoas, mas a gente se cobra muito, né? Então essa cobrança da sociedade já afeta muito a gente e essa cobrança pessoal nossa também afeta muito. Isso afeta diretamente os hormônios, a fertilidade, faz com que a gente gere um estado de ansiedade, de estresse e afeta a ovulação. Ah, então é só relaxar que engravida? É fácil falar, né? Todo mundo já escutou isso? Eu já escutei. Não relaxa só relaxa que engravida. Mas não é fácil assim, gente. Vocês sabem disso. Se fosse fácil, né? Todas nós rapidamente já conseguiríamos ter o primeiro filho. Então, a minha história, gente, vou resumir brevemente aqui pra vocês, tá? Que não conhece. 5 anos tentando engravidar do meu filho, Rafael. Durante esse período, eu tentei vários métodos. E desde o início, eu fiz o método natural, né? O método natural de fertilidade. Então, eu sabia exatamente o dia que eu estava fértil. E mesmo fazendo relação no dia certo, gente, no dia ideal, no dia que eu estava fértil, eu não engravidava, mesmo assim, né? Então, eu cheguei a fazer uma cirurgia de endometriose. Após a cirurgia, eu fiquei tentando mais 1 ano e meio e não engravidava. E na época, o que os médicos falavam? Que para que a endometriose não continuasse avançando, eu tinha que tomar anticoncepcional. Só que eu pensava, como que eu vou tomar anticoncepcional se eu estou tentando engravidar? Né? Então, eu tentei por 1 ano e meio, eu fiquei por 1 ano e meio tentando engravidar do meu filho. E as cólicas estavam voltando muito fortes, indicativo que a endometriose estava avançando novamente. E a minha endometriose não era somente no útero, mas no ovário, na bexiga, no intestino, nas trompas. E eu iria voltar a tomar anticoncepcional, né? Eu iria começar a tomar anticoncepcional para evitar o avanço da endometriose. Hoje em dia, eu sei que isso não evita, viu, gente? O avanço da endometriose. Na época, os médicos falaram que sim, mas hoje eu sei que isso não é verdade. Eu consegui engravidar do meu filho 1 mês antes, gente. Uma benção de Deus, um milagre de Deus. Milagre de Deus, gente. E também, né, graças aos meus estudos, a todos os conhecimentos que eu adquiri e ao fato principal, eu saber o dia certo que eu estava fértil. Eu tentei até o último minuto. E só deu certo, gente, porque eu sabia que eu estava fértil naquele dia, eu tive relação naquele dia e eu engravidei. Eliane, como que eu sei qual que é o meu dia fértil? Eu vou contar pra vocês, gente. Não se preocupem. Uma seguidora entrou em contato comigo e disse o seguinte: Eliane, eu comprei aquele teste de farmácia. Eu não tô vendo os comentários de vocês aqui, deixa eu ver. Uma seguidora disse: eu comprei o teste de farmácia e eu sei o dia que eu estou fértil. Acho que não tem comentário, né? Ela falou assim: eu sei o dia que eu estou fértil, tive relação no dia que eu estava fértil, né? Tenho chance de engravidar? Aí eu perguntei para ela: você teve relação quais dias? Ela falou assim: não, só o dia que eu estava fértil. E eu falei: e os dias antes? Ela falou assim que não. E eu falei para ela: então provavelmente você não engravidou. Alguém sabe me responder por quê? Ela não engravidou porque ela teve relação só no dia fértil? Responde aí, gente, nos comentários. Quem sabe me responder? Quem sabe me responder? Por que ela não engravidou? Porque, gente, o homem, ele tem que liberar os espermatozoides velhos e renovar, né? A cada 2 dias, 3 dias, ele tem que renovar. Então, se ela não teve relação nos dias anteriores, no dia que ela teve relação com o marido dela, provavelmente os espermatozoides do marido não estavam, né, na sua melhor condição. Por quê? O DNA vai se fragmentando conforme vai se passando os dias e ele fica, né, impróprio para fertilização. Então, o ideal é que o homem ele troque esses espermatozoides, ele tem a ejaculação ali a cada
2 dias pelo menos para renovar esses espermatozoides. E muita mulher não sabe disso, gente. Não pode ficar muito tempo sem ter relação e ter relação só no dia que está fértil. Né? Quem sabia disso? Muitas não sabem. Né? Ah, tô esperando ver ali o muco fértil e eu vou ter relação naquele dia. E não tem nos dias anteriores. Os espermatozoides não estão na sua máxima qualidade. Não tem qualidade. Então, precisa ser renovado pelo menos a cada 2 dias, tá, gente? Então, esse ponto é importantíssimo. Outra coisa, Eliane, eu tenho que ter relação todo dia para eu engravidar? De forma alguma, gente. Isso é muito, muito sério. Porque, lembra que eu falei que ele precisa de 2 a 3 dias para renovar? Se você tiver relação todos os dias ou várias vezes ao dia, você não dá tempo dele renovar, né? De renovar ali a reserva dos espermatozoides. Então, quando você estiver fértil, você não vai ter ali a máxima quantidade de espermatozoides necessária ali para que você tenha uma ótima condição para fertilização. Entenderam disso? Entenderam isso? Então, olha só. Quero engravidar. Ter relação todo dia é o caminho? Não. Ah, tô no período fértil. Ter relação várias vezes ao mesmo dia é o caminho? Não. Por quê? Porque o homem precisa renovar, né? Precisa reacumular aqueles espermatozoides. Então, ter relação várias vezes ao dia não faz com que a mulher engravide. Pelo contrário, vai ter desgaste, tá bom? E eu já cometi esse erro, gente. Antes de estudar, antes de saber, antes de estudar sobre isso, eu já cometi esse erro e muitas mulheres cometem, né? Estão férteis e têm relação várias vezes ao dia. Não adianta, né? Tem que ser o quê? Tem que ser certeiro, né? Você tem que saber o dia certo, o dia que você está fértil e ter relação naquele dia, tá? No dia que você está fértil. Ou 2 dias antes, no dia e um dia após, né? Por que 2 dias antes, gente? Porque o espermatozoide, ele fica vivo dentro do útero da mulher, se ela tiver com muco fértil, ele fica vivo, né? Por 2 a 3 dias. Porque o muco, ele é um ambiente nutritivo para o espermatozoide. Esse ambiente nutritivo faz com que ele fique vivo por até 2, 3 dias, em alguns casos até 4 dias. Então, a mulher tendo relação antes do dia ápice, a mulher tem um dia ápice, se ela tiver relação antes do dia ápice, ela pode sim engravidar. Por quê? Porque o espermatozoide ele vai se manter vivo ali, naquele ambiente nutritivo, e aí no dia que ela tem a liberação do óvulo, esse óvulo pode ser fecundado por aquele espermatozoide que já está ali, entenderam? Outro ponto. Toda mulher ovula no 14º dia, né? Tem a tabelinha, muitas mulheres seguem tabela. Isso não é verdade, né? Nem toda mulher ovula no 14º dia. E confiar em tabelas, confiar em aplicativos 100%, gente, não é bom, tá? Então, você tem que ter uma noção crítica, né? O conhecimento do seu corpo. Eu falo que muitas vezes as mulheres, elas não engravidam porque elas não têm o conhecimento do próprio corpo, tá? Dos sentimentos, das suas emoções e do seu corpo. As mulheres, desde muito novas, elas são educadas de uma forma que ela não tem acesso ao corpo dela, né? Ah, tira a mão disso, não põe a mão naquilo, não olha isso, não olha aquilo. E ela cresce de uma forma que o corpo dela é desconhecido para ela mesma. E aí chega um momento em que ela quer engravidar e que ela não sabe o que fazer, ela não se conhece e ela não sabe o que é um muco fértil. Ela não sabe quando ela está fértil. E isso, gente, muitas mulheres que estão me ouvindo aqui agora provavelmente não sabem, tá? Muitas acham que sabem, não sabem. Por que eu falo isso? Porque eu pergunto no PV, gente. Muitas mulheres vêm me procurar no Instagram, no WhatsApp. E eu pergunto e elas falam que sabem. Quando eu vou conversando, eu percebo que elas não sabem, né? Elas têm uma noção do que é um período fértil, mas não sabem exatamente o dia ápice da ovulação. Vou explicar para vocês já qual que é o dia ápice da ovulação. Então, existe essa importância, gente, de conhecer o próprio corpo justamente para você saber o dia que você está fértil, o dia que você pode engravidar. Por que isso é importante, gente? Pensa aqui no meu caso, 5 anos tentando engravidar. Todo mês
eu tinha relação no dia fértil todo mês e eu não engravidava. E por fim, eu tive relação no dia fértil, né? Um pouquinho antes de eu começar a tomar anticoncepcional, eu consegui engravidar. Por quê? Graças a Deus, né? O milagre que Deus fez na minha vida de me dar o meu filho, de me conceder esse milagre e aos conhecimentos que Ele permitiu que eu adquirisse ao longo da minha vida e ao longo dessas tentativas. Então, é importante que você tenha o conhecimento do seu próprio corpo. Quais são os sinais, gente, que o corpo nos dá? Primeiro sinal de que a mulher está fértil. O muco, começa a aparecer um muco elástico, gente. Inicialmente ele é um muco opaco, um pouco grosso, pegajoso. E conforme, né, vai se passando os dias, ele começa a ficar transparente e elástico, como se fosse uma clara de ovo. Pega uma clara de ovo para você ver, tá? Eu tenho uma foto, se vocês quiserem, depois me manda mensagem lá no WhatsApp, mando para vocês no grupo também. Esse muco, gente, inicialmente, então geralmente dura em torno de 5 dias, o período fértil da mulher, tá? Então ele começa aqui no primeiro dia, um muco um pouco grossinho, tá? A mulher começa a sentir molhada, e ele vai ficando um pouco mais elástico, né? E um pouquinho mais transparente, vai ficando um pouquinho mais elástico e mais transparente, muito mais elástico e muito mais transparente, até que por fim ele fica muito elástico e muito transparente. E ao longo desses dias, você vai observando o aumento da sensação, gente, uma sensação de estar molhada. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Tá lá no serviço, de repente você fala assim, minha menstruação desceu. E você vai no banheiro e não tem nada. O que é aquilo, gente? É só um mucozinho, é um muco fértil. Eu tive isso, gente, eu não sabia o que era. Depois que eu fui descobrir, na verdade, depois que eu casei, que eu fui descobrir isso, que eu fui estudar sobre o método natural. Então, essa sensação de estar molhada é uma sensação que diz que você está num período fértil, muito importante, tá? Então, sensação de estar molhada, junto com você estar vendo um muco elástico e transparente de que você está pronta, você está prestes a ovular. E o dia que o muco está bem elástico e bem transparente é o dia que você está provavelmente liberando o óvulo. É o ápice da sua ovulação, entendeu? Posso engravidar? Então, vamos dizer que foram 5 dias, mas cada mulher varia, gente. Tem mulher que tem esse muco fértil, tem um período fértil só por 3 dias. Tem mulher, gente, que tem esse período fértil que dura horas apenas. Por isso que é importante saber que está fértil. Teve uma mulher, gente, que ela não engravidava de jeito nenhum. Quando foi descobrir, a mulher, ela ovulava de madrugada por algumas horas. Foi quando ela conseguiu engravidar. Olha só, ela nunca ia conseguir engravidar se ela não conhecesse o método natural. Entendeu? Então, tem mulheres que ovulam em apenas algumas horas. Então, a chance dela ali, às vezes ela tá dormindo no momento em que ela pode estar fecundando, né? Então, ela não sabe. Então, por isso é importante que a mulher saiba que ela está ovulando, que ela está no período fértil. Entenderam essa questão do muco fértil, gente? Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei por que eu não estou vendo os comentários aqui. Eu consigo ver quem entrou. Uma pena. Ah, peraí, achei. Tô tentando ver aqui onde estão os comentários. Achei. Gente, eu gostaria que vocês interagissem, tá? Tá aparecendo nos comentários aqui, sim. Achei que não. Então, olha só. Primeira coisa, saber o dia certo que está fértil, né? Outra coisa, saber que você precisa ter relação regularmente, tá?
E no período fértil, gente, não é todo dia, não é toda hora, né? De preferência, dia sim, dia não. E de preferência que o dia sim seja no ápice da sua ovulação, o dia que o muco está bem elástico e transparente, tá bom? O que a mulher sente quando ela está ovulando? Ela pode sentir uma leve dor no abdômen, tá? Indicação da ovulação. Tem mulher que acha que é dor menstrual, mas não é. É indicativo que ela está ovulando, pode doer. E geralmente dói do lado que o óvulo está sendo liberado. Sentiu uma dor ali aqui do lado esquerdo. Então, o óvulo está sendo liberado ali do lado esquerdo, tá? A dor geralmente é do lado que está sendo liberado o óvulo. Pode sentir um leve inchaço abdominal, a mulher, quando ela está ovulando, no período da ovulação. A temperatura basal, ela vai subir, gente, levemente após a ovulação, tá? Se você medir a temperatura basal do seu corpo, você vai ver que ela vai estar um valor, e aí depois que você ovular, ela vai subir em torno de 0,3 graus. E a mulher, gente, ela aumenta o libido muito, muito, muito. Então, a mulher, ela tem um libido maior nesse período, tá? No período que ela está fértil. É importante para as mulheres que querem engravidar que anotem uma agenda. Eu sugiro fortemente que vocês anotem uma agenda. O quê? A data, dia 1. O que você viu e o que você sentiu naquele dia. Gente, tem aplicativos também que dá pra você anotar no aplicativo também, tá? Ou no bloco de notas no seu celular, ou no aplicativo mesmo de ovulação. Você vai anotar o que você está sentindo e o que você está vendo naquele dia. Eliane, eu estou somente sentindo molhada, eu não estou vendo o muco fértil. Isso é indicativo que eu não estou fértil? Não. Não necessariamente você tem que ver o muco. Tem mulher que tem tão pouco muco que nem chega a visualizar. Mulheres que são cegas podem fazer esse método natural da ovulação, que é chamado de método Billings, tá, gente? Foi criado por um médico, esse método. E esse método Billings, o método natural da ovulação, ele pode ser feito por mulheres que são cegas. Por quê? Porque não necessariamente tem que visualizar o muco, tá? A questão da sensação, ela é muito importante, muito, muito importante. Então, você sentir estar molhada é um indicativo muito forte que você está fértil. Muitas vezes, no início, a mulher pode sentir dúvida, sentir insegurança, normal, tá? É necessário em torno de 2 a 3 meses para que você consiga observar exatamente o seu padrão de fertilidade. Não é do dia para a noite, né? Eu fiz acompanhamento como orientadora por 1 ano, gente, seguido todos os meses, tá? Então, todos os meses eu ia lá na casa dela, ela olhava o meu gráfico, olhava as minhas anotações, corrigia, e aí eu tirava as minhas dúvidas e eu continuava fazendo. Então, se você puder fazer com orientação, é ideal, porque a pessoa vai tirar suas dúvidas, verificar se você está cometendo algum erro, tá? Então, é muito importante que você anote. Outra coisa, não tem tempo, né? Muitas falam pra mim, não tenho tempo de anotar, não tenho tempo de observar, não consigo fazer. Gente, não precisa de tempo para isso, tá? Uma dica muito valiosa para vocês. No momento em que vocês forem ao banheiro, que vocês fizerem xixi, que vocês forem secar, dá uma olhadinha no papel higiênico se vocês estão vendo alguma coisa. Quando você já estiver caminhando para o banheiro, já vai percebendo a sensação. Tô sentindo molhada ou seca? Se você estiver sentindo aquela sensação de seca, você está infértil. Se você está sentindo aquela sensação de molhada, você está fértil, tá? Então, você está caminhando para o banheiro, já presta atenção na sensação. Estou sentindo seca ou molhada? Estou sentindo molhada. Será que eu estou fértil? Aí você vai lá, fez o xixi e vai secar. Quando você for secar, dá uma olhadinha se você está visualizando algum muco. Ele não precisa colocar o dedo, gente. Olha no papel higiênico, tá? Dá uma olhadinha ali no papel higiênico, vê se você consegue visualizar o muco. Geralmente ele vem inicialmente um pouco mais grosso e vai ficando elástico conforme se aproxima do ápice da ovulação, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Olá, Ney, tudo bem? Bel, Pati. Gente, vai comentando aqui se vocês têm alguma dúvida. Alguém faz algum comentário aqui pra eu ver se tá entrando pra mim? Porque eu comentei, apareceu aqui meu comentário. Mas eu não sei se os comentários de vocês estão aparecendo.
Alguém faz um comentário aqui pra mim, por favor? Conseguem fazer um comentário? Não sei se está bloqueado para comentário aqui. Então vamos seguir, gente. Se vocês puderem ter acompanhamento, melhor ainda, tá? De uma pessoa que conhece o método. Indico para vocês o livro, gente. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tem um livro, o Método Billings. Vocês conseguem comprar na internet. Consegue comprar em livrarias, tá? Método Billings, o livro muito bom, que te ensina como detectar o período fértil, como detectar o ápice da ovulação, tá bom? Então é importante o quê? Se você usar aplicativos, além do aplicativo, você conhecer o seu próprio corpo, tá bom? E a pessoa fala assim, mas se tem existem para vender o exame, né, para saber se está a pessoa está ovulando ou não. Pode comprar? Pode, gente. Aquele exame ele tem a confiabilidade dele, mas pensem só, ele custa em torno de R$55. Você for comprar um exame daquele todo mês, você vai ter um custo alto, né? Então é muito mais importante que você aprenda a se conhecer, a reconhecer o seu período, o seu padrão de fertilidade, tá? Porque, por exemplo, foram 5 anos tentando engravidar. Imagina eu todo mês pagando um exame ali de R$50, né? Teria sido um dinheiro muito alto que ele teria gastado com o exame. E sem falar que, gente, o muco fértil nos diz muito sobre a nossa saúde, viu? Você consegue detectar infecções pela observação do muco, pelo cheiro, pela aparência dele. Então é muito importante você ter esse conhecimento prévio do seu corpo. Alguma dúvida? Muita gente entrando aqui, que maravilha! Então, gente, eu tenho mais algumas coisas para falar para vocês, tá? Algumas dúvidas que algumas seguidoras me mandam. Um certo dia uma seguidora me falou o seguinte, Eliane, qual que é o remédio que eu tenho que tomar para engravidar? Gente, não tem remédio, viu? O principal fator é você conhecer o seu corpo, você se conhecer, porque você vai saber o dia que você está ovulando, você vai saber que a sua menstruação modificou por conta da sua ansiedade. Gente, o que mais afeta a mudança do padrão do ciclo de uma mulher é a ansiedade. Muitas me falam assim, Eliane, minha menstruação já era para ter vindo e não veio. Ou tá vindo um muco preto escuro, parecendo borra de café. E eu já pergunto, você teve alguma situação de ansiedade, estresse esse mês? 100% dos casos me respondem que sim. O que isso quer dizer? Que a ansiedade, gente, estresse, ele altera o seu ciclo menstrual, altera o dia da sua fecundação, né? Da sua ovulação. Então, a mulher pode até ter ciclos anovulatórios. Vocês já ouviram falar disso? Muitas não, né? O que seria um ciclo anovulatório? É um ciclo em que você vai ter uma menstruação, né? Depois de um certo tempo você tem outra menstruação, mas que você não ovulou naquele período, né? Isso quer dizer o quê? Que você teve um ciclo anovulatório, né? Sem ovulação. E aí, existem, né, mulheres que acham que estão menstruando, mas não estão. Por quê? Para menstruar, a mulher tem que ovular. Então, se ela teve um sangramento e não ovulou, é porque ela teve um sangramento e não teve uma menstruação. Porque para chamar de menstruação, a mulher tem que ter ovulado. Se ela não ovulou, eu não posso chamar de menstruação. Ela teve um sangramento. E esse sangramento geralmente vem com um padrão diferente. Ele não vem com aquele sangue vivo, né, com aquela certa quantidade. Ele vem com uma cor diferente, uma quantidade diferente, com dias, né, com quantidades de dias diferentes também. Então, olha só, a ansiedade vai afetar se você, né, na sua ovulação. Como que eu faço para que a ansiedade não afete? Tendo um estilo de vida, gente, com menos ansiedade. Então, para que você ajuste o seu corpo, você tem que ter uma boa alimentação,
incluindo frutas, verduras na sua dieta, o que ajuda demais na redução da ansiedade, exercícios físicos. Então, você fazendo exercícios físicos vai liberar dopamina, vai liberar hormônios que te dão saciedade, que diminui o estresse, entenderam? Então, exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana é muito indicado. Então, boa alimentação, exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana. Existem também táticas, gente, de respiração para diminuir a ansiedade. Todos os dias de manhã, ou 3 vezes ao dia, se você tem muita ansiedade, faça 3 vezes ao dia. Inspire por 4 segundos, segure 3 e expire por 7. Então, você inspira curto, segura e expira longo, entendeu? Então, a quantidade de segundos pode variar, tá? Mas pode ser 6, inspira 5, segura 3, expira 6, tá? E aí você faz aquele exercício da respiração que você vai liberar a ansiedade do seu corpo. Gente, isso dá muito certo. Eu tenho ansiedade. E quando eu tô em crise de ansiedade, gente, ou você pode deitar, ou você fica ereta numa cadeira, e você fecha os olhos, inspira, segura, expira. Isso traz calma para sua mente, para o seu corpo, centraliza a sua mente, tá? Ajuda muito na ansiedade. Se puder fazer 3 vezes ao dia, gente, melhor ainda. De manhã, à tarde, à noite, ou sempre que precisar durante o dia. Porque, gente, lembra que eu falei que a ansiedade vai afetar na ovulação? Então, né, se você for muito ansiosa, e que tem mulheres demais ansiosas hoje em dia, isso vai fazer com que você tenha um padrão de menstruação diferenciado. Para vocês terem noção do quanto eu era ansiosa, eu cheguei a ficar 6 meses com o ciclo menstrual desregulado. 6 meses sem ovular, né? 6 meses sem ovular, às vezes eu ficava 3 meses, 2 meses, e eu conseguia ajustar a minha ovulação, a minha menstruação em apenas 1 mês, fazendo ciclagem das sementes. Tem a rotina alvédica, né? Vocês podem pesquisar, tem a ciclagem de sementes. Então, em apenas 1 mês, fazendo ciclagem de sementes, exercício físico, mudança de alimentação, eu consegui regular a minha menstruação. É mágica, gente? Não. O nosso corpo, gente, ele precisa se regular. E eu preciso dar os nutrientes necessários para que ele se regule, tá? Então, tudo isso vai conseguir ajudar o seu corpo a regular o ciclo menstrual, a ter um muco mais fértil, tá? Para que você tenha uma ovulação todos os meses e uma menstruação todos os meses. E não aconteça, igual aconteceu comigo, de ficar 3, 6 meses, né, tendo uma borra, um sangramento escuro, uma borra por 6 meses, tá? Eu sei que muitas mulheres passam por isso, e eu comento isso, gente, às vezes chega até a ser constrangedor, mas eu comento isso porque não se fala sobre isso. E muitas mulheres passam por isso e não sabem o que fazer com isso, né? E tem vergonha de comentar para outras pessoas, de buscar ajuda, tá? Ajuste a sua alimentação, ajuste exercícios físicos e a sua ansiedade, que você vai conseguir ajustar o seu ciclo, tá bom? Pretinha, Borges, Franciele, Pati, estão entendendo? Eu falo muito da alimentação fértil, né? O que uma alimentação deve incluir, gente? Uma alimentação fértil. Já falei, frutas e verduras. Que fruta que eu vou comer? Gente, de preferência, diferentes cores. Então, se eu comer uma fruta vermelha de manhã, à tarde como uma fruta amarela, né? Porque as cores indicam as vitaminas. Então, se você está comendo uma fruta de uma cor diferente, você está ingerindo vitaminas diferentes, tá? E verduras também, verduras, legumes, tá? Então, as fibras que estão nas folhas ajudam muito o intestino é o cérebro do organismo, né? Então, tudo isso facilita para que o seu organismo funcione melhor. Uma dica de ouro, gente, preste muita atenção, gente, dica de ouro. Existem alimentos que inflamam o seu corpo.
alimentos que inflamam o seu corpo e desregulam a sua ovulação. Então, se você está tentando engravidar, reduza ou tire da sua dieta, primeiro, açúcares, tá? O açúcar, ele é inflamatório, ele vai atrapalhar a sua ovulação. Inclusive, tem muitas mulheres que tomam cloridato de metformina, que é um medicamento usado por diabéticos, justamente para regular o açúcar do sangue, né? É preciso tomar esse medicamento para as mulheres que querem engravidar, né? Muitas vezes não, muitas vezes ela consegue reduzir o açúcar e organizar essa questão do excesso de açúcar no corpo, excesso de insulina, que vai afetar a sua ovulação, tá bom? Então, se você puder tirar o açúcar ou reduzir. Gente, como que eu faço para tirar o açúcar da minha dieta? Eu uso uma tática que eu acho muito interessante para mim, né? E eu dou essa dica para as minhas seguidoras também, as que têm religião, né? Coloque como um jejum, uma penitência, né? Vou ficar 40 dias sem comer açúcar, né? Sem ingerir alimentos com açúcar. Entregue como um jejum, como uma penitência, né? Pela gestação, pelo filho que Deus vai te dar. E é muito mais leve, gente, quando a gente entrega para Deus. Porque quando eu faço uma retirada de açúcar da minha dieta por mim mesma, eu tenho forças. Às vezes eu vou num aniversário, chega lá, tem brigadeiro, tem doce, tem bolo, e eu como, né? Tô de dieta de açúcar, mas eu comi só hoje. E aí quando a gente faz um jejum, né, e a gente entrega ele para Deus, a gente não come. Porque não é por nós, né? É por um propósito maior. E dá muito certo, gente. Eu gosto muito de fazer jejum de 40 dias, tirando totalmente o açúcar. De bolo, de doces, tiro de suco, de café, de tudo. Tiro o açúcar total da minha dieta. Açúcar. Segundo lugar, gente, leite. Leite e alimentos com derivados de leite é muito inflamatório. Qual que é o único adulto que bebe leite? É o ser humano. O leite, gente, muitas vezes ele é mais prejudicial do que benéfico, principalmente se a mulher, né, e o homem já estiver ali com o corpo inflamado, ele piora muito a inflamação do corpo. Na dieta ayurvédica, eles dizem que é bacana tomar leite ali no período fértil, mas para pessoas que estão com a imunidade elevada. Se a pessoa tiver com a imunidade baixa, ele piora e causa até inflamação no corpo da pessoa. Olha que interessante. Então, se você pretende engravidar, né, retire o leite também na sua dieta, tire alimentos inflamatórios até você aumentar a sua imunidade, tá? E derivados de leite também. E eu cheguei a ficar 1 ano, gente, sem beber leite. Hoje, aqui em casa, eu tenho 3 filhos. Eu não compro leite aqui em casa. Às vezes eu compro um Danone pros meninos e tudo, mas a gente não dá leite pros meninos. O próprio médico pediu para tirar o leite do meu filho. Ele tinha muita infecção de ouvido, tinha que tomar antibiótico praticamente a cada 2 meses. O médico falou, tira o leite da dieta dele que ele vai melhorar. Com 2 meses, gente, ele parou não deu infecção mais de ouvido e acabou os problemas dele de ficar tomando antibiótico de forma recorrente, tirando o leite da dieta dele. Então eu dei leite de coco para ele de 1 ano, ele mamou em mim até 1 ano. E de 1 ano em diante, a gente deu leite de coco para ele, substituindo o leite. Mas, presta atenção, o leite tem uma substância muito importante, que é o cálcio do nosso organismo. Existem outras fontes de alimento da onde você pode tirar o cálcio, tá? Por exemplo, vegetais verdes são muito ricos em cálcio, né? Então, você pode se alimentar bastante de vegetais verdes, consumindo também juntamente com o suco de laranja, que tem vitamina C, que ajuda na absorção. Então, gente, é conhecimento, isso é importante, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ah, a Pretinha falou boa noite aqui. Gente, alguma dúvida? Eu gostaria da participação de vocês. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Pode colocar aqui pra mim no chat. Coloquem perguntas aí pra mim.
Vocês já tinham ouvido falar da importância, gente, de retirar alimentos inflamatórios? Prejudicam muito a ovulação, tá? Então, olha só, a gente falou do muco fértil. O muco fértil, muitas mulheres falam assim, não vejo muco fértil. Porque, às vezes, o muco que a mulher tem é tão pouco e de uma qualidade tão baixa que ela chega a não ver. Como é que melhora a qualidade do muco fértil? Com isso que eu falei pra vocês. Boa alimentação, frutas, verduras, legumes, retirar alimentos inflamatórios. Você consegue melhorar o muco fértil. E, gente, olha que dica boa. Consumo de água. O que hidrata o nosso corpo? A água. E o muco, ele é muito rico em água também. Então, a mulher que vê pouco muco, a mulher que não consegue observar o muco, tente beber mais água durante o dia. Não é no final do dia, tá? Uma seguidora falou assim, Eliane, eu bebo muita água quando eu chego em casa depois do trabalho. E aí eu levanto à noite, né? Praticamente 2, 3 vezes durante a noite para ir ao banheiro. O que o nosso corpo tem que fazer durante a noite, gente? Trabalhar? Não. Ele tem que descansar. Então, não se deve beber água antes de dormir. A água deve ser bebida durante o dia, de manhã à tarde. E menos água durante a noite, tá? Para que você não tenha que levantar à noite para ir ao banheiro. Durante a noite, o ideal é que você tenha uma noite inteira de sono, não levante, não acorde durante a noite. Por quê? Porque você tem um sono, o seu sono ele começa no sono leve e vai para o sono profundo e vai para o sono REM. Então é no sono REM que você descansa, que você libera os hormônios que são benéficos para o seu corpo. Se você ficar acordando o tempo todo, você não chega nem no sono profundo, você não descansa, acorda cansada. Quem é que acorda cansado no dia de... Gente, depois de uma noite de sono, quantas aqui acordam cansadas? Muitas. Acordar cansado de manhã é normal? Não é normal, gente. Você acabou de dormir. Então, se você está cansada, é porque não está chegando no sono profundo, o seu corpo não está descansando. Pode estar faltando nutrientes para o seu corpo, tá? Então, não é normal acordar cansada, estar cansada no período da manhã. E para quem quer engravidar, gente, é o ideal que durma até as 10 horas da noite, tá? Porque é o período que a gente mais libera hormônios de descanso, né? Que mais regula o nosso corpo, é aquele período inicial entre 10 da noite e 3 horas da manhã. Se você dormir nesse período de 10 horas da noite e 3 horas da manhã, você vai descansar muito mais do que você dormir durante o dia inteiro. Se você dormir a manhã inteira e a tarde inteira, você não vai descansar tão bem como você descansaria dormindo entre 10 horas da noite e 3 horas da manhã. O nosso corpo ele é regulado pela luz, né? Então, quando a luz do sol some, né, que começa ali o escuro da noite, o nosso corpo já começa a liberar hormônios do descanso, tá? E aí, e também outros hormônios, né, que são benéficos para todo o nosso corpo. E aí, você que quer engravidar, tanto a mulher quanto o homem, tentem regular o sono de vocês, para que vocês durmam nesse período, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Gente, o dia certo está no seu corpo, viu? Não no aplicativo. Então, tenha consciência de como funciona o seu corpo, de como funciona a alimentação, o seu sono, o seu estresse, a ansiedade. Tudo isso vai afetar na sua fertilidade e na fertilidade do seu marido também, tá? Tudo que eu falei pra você vale pro maridão também. Então, orienta ele, coloca ele pra escutar as minhas lives, as minhas dicas lá no meu Instagram. Porque muitas vezes o problema não está na mulher, está no homem, tá? E a mulher fica ali sofrendo por anos e às vezes ela não tem o que fazer mais, o que ela podia fazer ela já fez. E aí tá faltando só a mãozinha ali do marido, uma seguidora mesmo, tentando engravidar há anos. O marido foi fazer o exame dos espermatozoides, né, espermograma,
E aí viu que a qualidade dos espermas dele estavam baixíssimos, baixíssimos mesmo. E a motilidade dos espermatozoides estava um fator assim bem preocupante. E quando a gente foi analisar, ela disse que ele tinha tomado muito café ali naquela semana do exame. E o café, gente, ele é muito prejudicial para os espermatozoides. Acredito que a maioria não sabem disso. É muito ruim para a qualidade dos espermatozoides. Então, provavelmente, o espermograma dele deu afetado por causa da grande quantidade de café que ele tinha tomado naquela semana, por causa do serviço. E aí ele iria repetir aquele exame para verificar se realmente estava com os níveis tão ruins assim. Para vocês verem quanto que uma alimentação pode afetar os espermatozoides também, tá? E aqui, gente, quero deixar aqui uma parte final para tirar alguma dúvida de vocês. Olá, Brícia, Maria Brícia. Gente, tem alguma pergunta? Podem postar aqui para mim. Alguma pergunta? Antônia, Pati. Não? Então, gente, olha só. Eu tenho um desafio que chama Desafio dos 40 Dias, onde eu passo muitas orientações para vocês, desde alimentação, ansiedade, corpo, fé, falo de tudo, fertilidade, método natural, né? E ele chama Despertar da Fertilidade, 40 dias de Despertar da Fertilidade. Por que 40 dias, gente? É um número bíblico, né? 40 dias que Jesus ficou no deserto. Então, assim, é 40 dias, né? Onde eu posso acompanhar vocês por um ciclo inteiro, um ciclo. E aí eu passo muitas dicas, né? É um momento maravilhoso onde a gente passa junto e a gente consegue mudar muita coisa, mudar muita mentalidade, uma virada de chave. Quem tiver interesse em adquirir o meu desafio dos 40 dias da fertilidade, acesse a minha bio do Instagram, tá lá. Tem um grupo do WhatsApp, né, para as que não estão no grupo ainda, e tem também um link para a compra do desafio. Então, se você tem interesse, pode clicar lá, que será um prazer tê-la como minha aluna. E gente, está num valor promocional de apenas R$ 39,90, gente. Os 40 dias de Despertar da Fertilidade por apenas R$ 39,90. É um valor muito simbólico, custa menos que um pacote de fralda, não é verdade? Então, assim, é um valor bem simbólico, onde eu criei um curso, né, para ajudar realmente vocês. Minha intenção aqui não é ganhar dinheiro, não é ficar rica com isso aqui, mas ajudar muitas mulheres, como eu vejo que eu já estou ajudando, né, com a última live que eu fiz gratuita live. Foram 7 mulheres que engravidaram e vieram me agradecer depois no WhatsApp, que graças às orientações, às dicas, né, elas foram ajudadas e conseguiram chegar ao grande positivo. E assim eu espero que todos vocês também consigam chegar ao seu positivo. Eu sei que não é uma jornada fácil, que é uma luta. Muita gente chegou em mim falando assim, Eliane, eu já tinha perdido as esperanças, né? E com você eu voltei a ter esperança, gente. Mas eu falo o seguinte, se Deus colocou no seu coração o sonho de ser mãe, é porque é pra ser, senão eu não teria colocado. E quando muitas pessoas me falavam que eu um dia seria mãe, eu cheguei a duvidar. E muitas falaram até em nome de Deus, né? Deus me disse que você vai ser mãe. E eu cheguei a duvidar, falei, nossa, por que a pessoa tá falando o nome de Deus em vão, né? E por fim, eu reconheci que realmente Deus tinha um plano pra mim. Deus tinha, né, um caminho diferente para que eu pudesse seguir, trilhar, antes de chegar à maternidade do meu primeiro filho. E foi quando eu entrei na fila de adoção, né, 9 anos atrás, entrei na fila de adoção. Eu engravidei do meu filho numa sexta-feira, eu sei exatamente o dia que eu engravidei do meu filho.
Engravidei do meu filho numa sexta-feira e entrei na fila de adoção numa segunda-feira, da mesma semana, gente. E então Deus tinha os planos que eu pudesse entrar na fila de adoção e ter a minha linda filha maravilhosa, Maria Vitória, né? Eu recebi ela em dezembro agora desse ano. Vai fazer 1 ano que ela está conosco. Depois de 8 anos na fila, eu recebi minha filha do coração. Então hoje eu vejo os planos de Deus, que não foi em vão, que toda espera, que toda luta, que toda busca teve um motivo. E além disso, né, gente, de poder aprender tanto como eu aprendi nessa busca e poder estar ajudando vocês, estar passando esses conhecimentos para vocês também, é incrível, né, eu poder estar ajudando outras mulheres. E eu queria que, né, alguém tivesse me ajudado assim como eu estou aqui ajudando vocês, né? Na minha época não tinha tanta informação assim, e eu não tive ninguém que segurasse na minha mão para me mostrar o caminho, né? O meu livro, gente, quem puder adquirir, eu dou muitas dicas no meu livro, viu, gente? Praticamente é um guia. Aqui no final tem os anexos. Não é esse aqui não. Aqui no final tem os anexos, onde eu dou, gente, praticamente um guia para as mulheres que querem engravidar, viu, gente? Exames que devem ser feitos, exercícios, atividades, alimentos que favorecem. É um guia completo aqui no final. Eu coloquei um apêndice completo para vocês que querem engravidar. Então, podem adquirir meu livro, que tem tudo nele que vocês precisam saber, tá bom? No meu Instagram também tem muitas informações. O que eu puder estar aqui, né, que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo, que vai ser uma honra, né, poder ajudar vocês a mudar a história de vocês, a conseguir o positivo de vocês. Vou finalizar por aqui. Tenho que colocar minha pequenininha para dormir. Estou muito feliz por receber vocês aqui nesse dia. Podem contar comigo para precisarem. Entre no grupo. No grupo diariamente eu coloco muitas dicas, né? Então entre no grupo ali que eu estou sempre dando orientações e passando dicas para todos vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus.